Oi pessoal, aqui é a Amanda Pchontekowski, do Orientação do Alto, direto da minha cozinha. E eu tô pálida desse jeito porque eu tô usando preto, tá? Não é da minha paleta. Mas enfim, hoje a gente vai falar sobre essa lua cheia em Virgem, né? Um signo assim que a gente fala assim, organização, né? Vamos organizar as coisas, vamos. E aí, o que mais, né? Então, toda vez que a gente tem uma lua cheia, é muito importante a gente olhar os eixos, né? Eu tenho feito uma série sobre os opostos complementares, então esse vídeo vai complementar muito bem sobre essa série e vai também traduzir, a gente vai conseguir observar na prática as relações simbólicas acontecendo. É claro que, como a gente está trabalhando com simbolismo, vai variar muito as possibilidades de aplicação em relação a isso, né? Então, cada um vai ter um mapa diferente, cada um tem uma forma de viver a vida diferente, vai fazer escolhas diferentes e a gente também tem um contexto totalmente diferente, né? Um contexto mundial um pouco complicado, complexo, que ainda está reverberando as conjunções que aconteceram, que eu já trouxe aqui no canal para vocês, que é muito tradução disso e agora, né, eles que vão escolher. Eu não sou formada em geopolítica, não sou especialista nisso, então eu não posso dar uma opinião. Na minha opinião, é especulativa, né? Então não acrescento em nada para vocês, mas é sensitiva também, né? Então, se porventura alguém quiser fazer uma consulta, eu falo sobre isso dentro do que eu sinto. Fora isso, vou falar só de astrologia. Então, a gente vai ter essa lua cheia aqui, então vai ser um reflexo do que a gente estava colhendo na lua nova. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre a lua nova em peixes, tá aqui no canal também, vou ver se eu coloco em algum lugar por aqui. E esse vídeo eu falei a respeito dessa possibilidade de uma busca por sentido, por significado, por união, por coletivismo, né? Por paz e amor, essas coisas todas que a gente vem vendo acontecendo, né? Também, né? Coisa assim mais vamos se ajudar, né? Stop war, essas coisas assim, né? E a propósito, então, essa lua cheia vai ser o ápice do que foi semeado nessa lua nova. Então, sempre os ciclos vão ser de uma consequência, um ápice e depois um recolhimento. Então, como foi a última lua nova do ano, essa é a última lua cheia do ano, né? O ciclo próximo à lunação, o Sol já vai ter entrado em Áries, né? Até porque do dia 18 para dia 21, 22 de março, que o Sol vai entrar em Áries, né? Poucos dias. Enfim, é realmente os últimos momentos. E independente da conjuntura astrológica, o que a gente vai sempre observar é que esse eixo trabalha num sentido de finalização, tá? Quem tem nó do norte, nó do sul, quem é de peixes ou quem é de virgem, sempre vai ter uma confusão dentro da expressão desse simbolismo, porque é como se esses signos se confundissem entre si, tá? Eles são realmente muito diferentes, porque um fala da multiplicidade, outro fala da conta, um vai falar sobre a abundância, outro vai falar, opa, cuidado que vai faltar. Um fala, né, peixes fala sobre a entrega e o coletivo, e Virgem é um signo mais racional, mercurial, onde ele mesmo se verifica como merecedor, né, do domicílio e da exaltação de Mercúrio. Então é uma coisa assim muito forte, né? São signos que eles fogem um pouco da regra, né? Então eles trabalham eixos assim muito profundos entre a abundância, a fé de que o inverno está acabando e que vai ter a primavera, que é no caso o signo de peixes. Aqui pro hemisfério sul é outono, tá? Por isso que essa diferença. E ali no final do verão, onde já se começa a se organizar para que possa faltar talvez comida, né? Então são eixos assim muito discrepantes, mas de qualquer forma, quando a gente vai ter isso, vai ter expressões de extrema organização ou extremo caos nas pessoas que vivenciam esses signos, né? Que tem a expressão desses signos. Então, quando a gente tem essa lua cheia em Virgem, é justamente isso. Vai ter um movimento de otimismo, até porque a gente vai ter
Mercúrio, que está em Peixes, que é uma falta de noção total, Júpiter, Netuno, o Sol, a gente tem uma conjunção de Sol e Netuno que dificulta a visão, dificulta o encontrar das coisas, né? Em compensação, ele vai trazer uma visão mais abrangente, mais espiritual, mais acolhedora, mas ainda assim não é o ideal para a gente ter mais prática nas coisas, mais prática na vivência, né? Então ali vai ser um pouquinho antes do nascer do Sol, essa lua cheia, né? Inclusive, vai ser bem interessante para quem tiver a oportunidade de acordar 3h30, 4 da manhã, se alguém tiver essa oportunidade, vai ver o ápice dela no dia 18 de madrugada, então, no caso, tá, gente? Madrugada do dia 18, bem cedinho. A lua provavelmente vai estar vermelha, né? Porque ela vai estar muito próxima do horizonte. Então, ela vai trazer essa coloração por conta dos gases ali, da forma como reflete a luz, a projeção de luz aqui pra gente, né? Onde só os raios de vibração mais baixa chegam aqui. Tá? Bem interessante. Aqui a gente estava conseguindo ver a lua crescendo, ficando avermelhada quando ela já estava descendo, né? Agora eu não sei se a gente vai acordar ou vai estar acordado nesse horário, né? Aí depende. Mas enfim, voltando aqui pro assunto da própria lua cheia em Virgem, né? Então vai retomar esses assuntos de necessidade de busca de espiritualidade, coletivo, vai ter um foco muito mais pisciano do que virginiano, né? É como se a racionalidade e a capacidade de se prevenir tivesse ficado um pouco de lado, um pouco escasso, um pouco difícil, né? E aí, ao mesmo tempo, as coisas ficando de fato mais difíceis, né? E é um fim de ciclo, assim como todos os fins de ciclo, eles tendem a puxar, apertar um pouco mais, né? Provavelmente quem é de Áries vai estar sentindo o inferno astral, né? Quem tá com o Sol ou coisas importantes nesses eixos também, porque o ano novo de verdade ele começa com a entrada do Sol em Áries, porque é o início da primavera. Isso é um movimento assim universal da natureza. É claro que o nosso ano novo do nosso calendário também conta por conta da egrégora que é colocada ali como realmente um recomeço. Mas se a gente for ver de fato o movimento da natureza é com a entrada do Sol em Áries. Por isso que ele é tão importante e a gente conta ele, a gente conta como é que tá esse céu, né? Vou fazer um outro vídeo falando sobre isso. Mas enfim, é um movimento de revisar. O que esses eixos de Peixes e Virgem têm em comum? É justamente essa revisão. O que é essencial e o que não é. O que eu vou precisar levar adiante e o que eu não vou. O que vai ficar de importante e o que não vai. Eu vou perder tempo com isso ou não vou? Então, é realmente um olhar para a essência. Tanto Peixes, que ele se orienta pelo que é essencial, embora pareça um caos, uma confusão, algo aleatório, mas Peixes, um signo estando no equilíbrio, ele se orienta pelo que é essencial, que é justamente essa conexão com a vida. Simples assim. É a conexão com a vida, que é o princípio da prosperidade, que é o princípio da verdade, que é o princípio de tudo, né? É o eterno agora, né? É a presença. Então, Peixes ele vai trabalhar isso num movimento essencial de entrega a respeito do que ele realmente é ou poderia ser ou qualquer tipo de expectativa para ir além disso tudo. Não é características de individualismos, mas ele enquanto manifestação divina, né? Assim como todos os animais, assim como toda a natureza, manifestações divinas. E essa forma de movimentação da natureza a partir dessa conexão com o todo. Então, Peixes é isso. E Virgem vai retirando e polindo e aprimorando até chegar nisso. Então, os eixos Virgem e Peixes, eles se encontram nesse ponto, né? Todos os signos vão ter essa centelha divina, vão ter esse princípio de alguma coisa divino, né? Mas Peixes e Virgem é mais ou menos por aí, tá? É esse sentido. Então, toda vez que a gente vai ter esse final de ano, última lua nova, última lua cheia, é pra gente ter uma oportunidade de revisar o que a gente tem feito, o que a gente quer fazer da nossa vida
e quem nós realmente somos, o que é realmente importante e o que está fazendo a gente perder tempo dentro da nossa missão de desenvolvimento, né? Então, mais ou menos por aí, né? A gente vai ter 4 eclipses esse ano, tá? Vou falar mais pra frente. O primeiro vai ser dia 30 de abril, né? Tá pertinho já. Então, mais pra frente logo eu vou falar sobre esses eclipses, os graus. Tem uma aula que eu vivo postando no link aqui embaixo da descrição dos vídeos para vocês comprarem essa aula, porque eu ensino de uma forma bem prática, rápida, como não ficar perdido olhando o mapa. Né? Agora, mas quem não quiser aprender, não quiser comprar aula, pode pagar uma consulta e perguntar, pedir para mim. Senão, a consulta é interativa, gente. Você tem que perguntar. Eu só não faço previsão, aí é outro serviço, tem que. Já, antes de marcar a consulta, já tem que falar o que é previsão. Aí eu faço esse serviço de ficar olhando os grauzinhos pra você e ver se tem alguma coisa no seu mapa e a tendência, né, da data. Mas, enfim. Aí o que vai acontecer a partir disso é outra história. Envolve outros porquês, né? Mas nessa aula eu dou algumas explicações para você começar a entender o seu mapa, não ficar tão perdido olhando ele. Que mais? A gente tem que lembrar que o dispositor da Lua, né, o regente da Lua em Virgem, vai estar em Peixes, ou seja, Mercúrio vai estar em Peixes. Então é um enfraquecimento. Essa Lua vai estar totalmente, completamente expressando essa luz no Sol pisciano com Netuno, com Júpiter. Então a evidência dessa busca por maior, esse lado maior pisciano vai ser muito grande. E o que isso quer dizer? Vai ser esse jeito elevado de conexão divina que eu falei? Não, porque as pessoas não estão nisso. Muitas vezes as pessoas vão se enganar, vão se iludir para chegar nisso. Então não, mas pode, faça o que te faça feliz, isso é coisa do passado, isso é coisa da época medieval. Vai ter uns assuntos assim, sabe? De maior tolerância, mas na verdade disfarçada de uma aceitação de coisas que não fazem parte de uma ordem divina, né? De um princípio de moralidade e de realmente uma lapidação de si. É uma aceitação de si como se tudo fosse absolutamente normal. Isso estraga o ser humano, né? É o princípio que a gente tem visto muito da deturpação da beleza. Então, inclusive, Peixes é um signo que fala muito sobre isso, né? Sobre os extremos, né? Então, a gente vai ter a beleza e o caos. E aí nisso a gente entende um princípio do divino. A gente vai ter a musicalidade e a cacofonia. E aí a gente entende um princípio de algo maior, né? Do som. O som e o silêncio também, né? Essas diferenças para a gente entender o que é e o que não é. Porque é justamente as duas meia-luas com um traço, né? Então é a multiplicidade para se entender o todo. Para se entender o princípio do né? É muito bonito esse simbolismo, né? E enfim, a partir disso, a gente vai estar vendo essa manifestação bem torta das coisas, né? Uma manifestação bem complicada sendo acentuada. E é claro que não vai ser um mês e pronto, acabou, né? É um princípio que vai se desenrolando, que vai acontecendo conforme os trânsitos vão acontecendo, né? Mas de acontecimento prático que a gente tem visto, eu tenho muita dificuldade de falar aqui no YouTube o que eu acho de previsão, porque eu tenho que cuidar com as palavras, eu tenho que ficar passando pano, assim, pra ter cuidado e tal. Então, eu quero que vocês tenham paciência também comigo, porque qualquer coisa eu levo ban, qualquer plataforma, né? Enfim, sejam meus alunos, lá na aula eu falo. Inclusive, esse vídeo ficou muito parecido com uma aula, né? Porque ficou bem longo e eu consigo explicar um pouco melhor as coisas, né? Mas enfim, voltando aqui, né? Ilusões, né? A gente vai ver muito esse princípio de ilusões. Júpiter ele vai trazer muitas chuvas, está trazendo muitas chuvas para esse ano que vem vindo, né? Alguns lugares escassez de chuva, então são extremos. Então vai continuar essa dificuldade na questão da alimentação.
Os animais estão estranhos, né? As formigas, né? Isso já é previsão de observação da natureza. Então, muito possivelmente, muito agrotóxico nos alimentos. Então tomem cuidado, quem puder planta em casa e mesmo assim vai ter que cuidar porque tá com muita formiga atacando tudo, em todos os lugares. Muito estranho. Comenta aqui, inclusive, se você tá observando, se você vê alguma coisa diferente, que daí eu já fico mais tranquilo, porque até onde eu vi tá bem complicado as formiguinhas. Enfim, né? Vem algumas coisas complicadas por aí e são sobreposições, né? Então a gente nunca vai ter um evento acontecendo e pronto. A gente ainda vai estar sentindo os efeitos dessas grandes conjunções que tiveram, inclusive essas últimas que aconteceram depois dessa lua nova, né? Durante essa lua nova e depois, Marte, Vênus, Saturno e Mercúrio, Sol e Júpiter. Marte, Vênus e Plutão, enfim, foram várias acontecendo. E então são mudanças muito grandes acontecendo, né? Que eu fui trazendo alguns significados e agora a gente vai ver tudo isso acentuado. Mas enfim, esse vídeo já está extremamente longo, tem mais muitas coisas para falar, mas é isso, tá? Eu a princípio fiquei assim, que tipo de vídeo eu faria para essa lua cheia, né? Que tipo de avisos eu traria? Eu fico de fazer essas previsões na outra plataforma vizinha, né? E lá é muito curto, é muito pouco espaço. Eu falei, gente, é tanta coisa, tanto simbolismo, e eu não falei assim nem um terço sobre o simbolismo, né, que eu tenho para trazer. Vou ver se eu consigo gravar mais um pouco, mais alguns outros vídeos a respeito. Então, se você tem interesse em saber mais, acompanhe aqui no canal, comenta aqui para eu saber que você está interessado. Se inscreve, curta, comenta, compartilhe, ative as notificações e assista os outros vídeos. Grata, até a próxima!